Muito bem, irmãos. Vamos à mensagem desta quinta-feira, dia 10 de fevereiro. Pois é, na mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra, nós vamos ler o que está escrito na carta aos Tessalonicenses, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo 12. 1 Tessalonicenses 5, 12. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos. Sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros, uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Afastem-se de toda forma de mal. Meus queridos irmãos, eu queria meditar hoje, a partir desta palavra com vocês, sobre o tipo de pessoas que nós somos nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, né? Que tipo de comportamento que nós temos? Porque muitos de nós passamos grande parte do tempo pensando que a igreja são os outros. Nós nos preocupamos com a forma como que os outros agem na igreja, com o comportamento dos outros. Nós nos esquecemos que nós somos a igreja. Nós estamos muitas vezes com o nosso foco voltado para o comportamento do outro, para o proceder do outro, para a forma como o outro age. É impressionante. Se não vigiarmos, a gente comete esse tipo de erro mesmo, principalmente aqueles que têm um caráter mais observador, mais crítico talvez, mais analítico, né? Analisa tudo, critica tudo, observa tudo. O irmão, a voz do irmão não é legal, o jeito que o irmão fala não é legal. A irmã ora de forma muito estridente. A gente está muito preocupado com a forma como que os outros fazem as coisas e nós nos esquecemos de voltar a nossa atenção mais para nós mesmos, para o tipo de pessoa que somos, para a igreja que nós somos quando estamos reunidos com os nossos irmãos. Se parar para observar, isso é bem feio, né? Isso é terrível. A gente não presta atenção, não observa no esforço que as pessoas fazem para servir, no quanto as pessoas desejam servir, no quanto o coração das pessoas estão ali. Não, a gente está sempre pronto para apontar defeitos, falhas, para observar coisas que na verdade nem sempre são defeitos, são falhas. A gente que acha que é. Ora, quem somos nós para ficar observando o outro de tal maneira assim, ficarmos nos preocupando com a forma com que os outros fazem as coisas, desta forma, de forma tão crítica, tão ferrenha, tão ácida. Muitas vezes você tem ali um líder que está pagando um preço de jejum e oração pela sua vida. Mas por algum momento, por algum instante, alguma situação qualquer, ele passou por você e não o cumprimentou, ou você passou por ele e ele não o viu. E aí você fica todo aborrecidinho, todo chateado. Meus irmãos, vamos ter um pouco mais de amor, um pouco mais de consideração pelos outros. Vamos tratar os nossos líderes na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Em nome de Jesus. Vamos ser um pouco mais pacientes, amorosos com os nossos líderes, com os nossos irmãos. A gente não sabe nem uma pequena parte da história dessas pessoas. A gente não sabe o que essas pessoas enfrentaram durante o dia, que tipo de problema a irmã ou o irmão deixou em casa para resolver depois, o que está passando na cabeça dela, que tipo de preocupação ela tem, que tipo de tristeza ela carrega. Mas a gente está preocupado se ela nos cumprimentou ou não, se ela sorriu para a gente ou não, se ela nos tratou bem ou não, se a oração dela foi bonita ou não. E tem que ser bonita? Não, tem que ser sincera, tem que ser verdadeira, tem que ser uma oração para o Senhor. A nossa oração não é para agradar os outros, é para falar diretamente com o Senhor. Amém, irmãos?
Várias considerações devem ser feitas aqui a partir desses versículos que nós lemos nesta carta aos irmãos de Tessalonicenses. Que tenham consideração com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Quantas pessoas se afastam da igreja? E não se engane, quem se afasta da igreja vai se esfriar em algum momento. Se afastam da igreja porque ficaram chateados, entristecidos com coisas que poderiam ser relevadas, que poderia deixar para lá, que depois você ia entender que não era aquilo que você tinha pensado naquele momento, mas não, você se afasta da igreja. Você se afasta do convívio com os irmãos e não ter comunhão com os irmãos leva você a uma vida de comunhão com pessoas que estão no mundo. E aí o negócio fica complicado. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos. Isso, advertir aquele ocioso, aquele que não faz nada na obra, aquele que não quer fazer nada, aquele que está meio preguiçoso. Advirta-o, mas faça isso com amor. Auxiliem os fracos, em vez de criticá-los, auxiliem os fracos. Sejam pacientes para com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Ah, meu irmão, essa é fácil, essa é simples de entender, não é verdade? O problema é viver. Tem gente que não. Ah, passou por mim, não me cumprimentou, tá bom, também não vou me cumprimentar mais. Ô, meu irmão, me ajuda aí, minha irmã. Pode isso? Sejamos sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre. Isso, irmão, alegre-se sempre. Alegre-se sempre. Você está na casa do Senhor. Você está na casa do Senhor. Você está diante do Senhor. Alegre-se. Ore continuamente. A gente está muito preocupado com o que os outros fazem. E o que nós fazemos? Você tem orado continuamente? Você tem observado o que você tem feito, a forma como você tem vivido, como tem sido a sua caminhada cristã? Deem graças em todas as circunstâncias, ok? Não é para ficar reclamando, não é para ficar murmurando, é para dar graças continuamente em toda e qualquer situação, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, não faça isso. A palavra diz aqui que nós precisamos ficar com o que é bom, ou seja, nós precisamos sim ficar atento a que tipo de profecia nós estamos prestando atenção, mas não despreze as profecias. Afaste-se de toda forma de mal. A fofoca é uma forma de mal. A mentira eu não preciso nem falar. A inveja, os ciúmes, tudo isso é forma de mal. Afaste-se de todas essas coisas. Vamos mudar o nosso foco em nome de Jesus. Vamos olhar mais. Quando formos críticos, quando formos analisar, vamos olhar mais para dentro de nós, observar se nós estamos fazendo o que precisamos fazer, no mínimo o que precisamos fazer, o que temos que fazer, e vamos olhar para os outros com mais amor, com mais paciência. Amém? Vamos nos preocupar mais com a gente mesmo, com a forma como nós caminhamos, procedemos. E tem gente que não se contenta em fazer críticas terríveis ao seu próprio ministério, não. Se preocupa também com os outros ministérios, né? Quer analisar todo o ministério, né? Se está certo, se não está certo, se é teologicamente correto, não sei o que lá. Esquece o amor. Não sejamos assim. Isso com certeza não agrada ao Senhor. Amém? Não sejamos hipócritas. Façamos a correção necessária no nosso proceder. E deixe os outros com o Senhor. Amém, irmãos? É o Senhor quem sonda o coração do irmão. É o Senhor quem sabe se aquilo que o irmão faz é por vaidade, é por humildade, se é de coração ou não, se é verdadeiro ou não, se é o melhor dele ou não, que tipo de problema ele está enfrentando. Deixe com o Senhor, amém? Seja amoroso, faça tudo com amor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. É a expressão do que há